Olá, para você que está aqui me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica para fazer a nossa reflexão astrológica semanal. Agora nós vamos falar da semana do dia 23 ao dia 29 de abril. É uma semana que não tem assim tantos eventos importantes como a semana passada, né, que teve de tudo acontecendo, lunação, eclipse, Mercúrio retrógrado, vários dias com a Lua fora de curso, mas nós vamos ter dias com muito movimento e aspectos. Então aproveite aí, acompanhe o vídeo para você programar as suas atividades e os seus interesses. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Ana Rodrigues. Semanalmente a gente faz as reflexões astrológicas, então aproveite e já se inscreva no canal e torne-se membro também. Agradeço a todos os membros, aí todos que têm se tornado membros. Os membros têm vídeos exclusivos todas as semanas, além dos vídeos abertos. Então, aproveite e acompanhe o canal, se inscreva, é grátis, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto. Eu também tenho colocado aqui algumas postagens na comunidade em texto, então aproveite, acesse a parte da comunidade, aí o link de comunidade do canal, para você acompanhar os textos que eu venho postando também, tá bom? Bom, agora se você quiser aprender astrologia para se tornar astrólogo, tem os cursos lá na plataforma EAD, o aprenderastrologia.com.br. Cursos de formação e cursos complementares também, certo? São todos muito bem-vindos aqui ao canal, agradeço a todos que me acompanham sempre, que deixam sempre os comentários aqui, agradeço bastante. E peço a você que não esqueça de curtir o vídeo, colocar seus comentários aí, sugestões de temas, curiosidades aí que vocês queiram saber também, tá bom? Então vamos lá, a gente vai falar dessa semana, então, que é uma semana mais tranquila, pensando, né, em fatores de eventos astrológicos, mas temos muitos aspectos no céu, nem dia vazio, assim, sem nenhum aspecto, vamos entender, então. A semana é essa aqui, 23 ao dia 29, olha aqui, na quinta-feira, 27, vamos ter a fase crescente da Lua, então vamos acompanhar aqui no dia a dia. O domingo, gente, ele vem com uma tendência festiva, alegre. Nós vamos ter um único aspecto sendo formado aqui no domingo, que é às 9h43, bem no meio da manhã, que é a conjunção, na verdade não é um aspecto, mas é uma conjunção da Lua com Vênus, né? Acontece no signo de Gêmeos, e é sempre uma conjunção que deixa o clima bem animado. Percebam que ela acontece no termo de Vênus, e isso vai criando uma certa agitação assim do clima, um pouco mais de velocidade. Gêmeos é mutável, tem calor também porque é do ar, deixa o clima com uma tendência mais a curtir. Depois, ao longo do dia, essa tendência vai diminuindo, né? A Lua vai se afastando de Vênus, ela vai diminuindo bem. Então, o início da manhã, até mais ou menos ali meio-dia, a gente ainda tem esse clima um pouco empolgado aqui, né? E ele acontece exato aqui ainda um pouquinho antes do ascendente, né? E aí, conforme as horas vão passando, o ascendente vai descendo, ele vai ficar dentro da casa 12, né? Então, mantenham atenção aqui aos excessos com diversão, às vezes escapar aí das coisas, e fica interessante para os assuntos que envolvam o comércio, mas atentos para não exagerar na dose. Então tem uma leveza aqui no domingo, dia 23 de abril. Depois do dia 24, gente, ele vem com o primeiro movimento, meia-noite e 19. Aqui nós temos uns 60 graus sextil entre Mercúrio retrógrado e Marte, e é um sextil que é leve, né, a natureza do aspecto. Mercúrio está retrógrado, Marte está debilitado. Esse aspecto deixa Marte observando um outro ponto aqui, ó, de debilidade, que é o signo de Touro, é o exílio de Marte. Então, assim, é um aspecto que ele tem uma característica até um pouco, assim, defensiva. Ele não é amistoso, mas é muito reservado, às vezes muito apegado, né, às coisas, opiniões e tal. Então, se você estiver lidando com algum assunto aí na virada entre domingo e segunda, mantenha atenção a essa resistência, né? Essa vontade de reagir, de combater as coisas, não é muito interessante. 5h48, gente, então é um momento de 60 graus entre a Lua e Júpiter. E sempre 60 graus, vocês tinham um aspecto muito leve, tá? Bom, aqui nós temos o Júpiter no signo de Áries e temos a Lua em Gêmeos. Como estão envolvendo os signos que têm calor, tem dinamismo, né? Tem um movimento dinâmico, tem uma coisa assim um pouquinho agitada ali no fim da madrugada. Só que depois, gente, a Lua vai ficar fora de curso até o meio da tarde, olha, 15h58, que é quando ela ingressa em Câncer. Então, nós vamos ter toda a manhã, um pedacinho da tarde ainda com a Lua fora de curso, que não é adequado para inícios, tá? As coisas ficam muito fora do ar.
não tendem a se realizar de uma forma adequada. Assim que a lua ingressa em Câncer às 15h48, o clima acalma um pouco mais. O Câncer ele tem a frieza natural do elemento água, né, da triplicidade da água, já não cria mais tanta agitação, tanto movimento, ele vai para um clima um pouquinho mais reservado. Mantenha atenção então aos assuntos que envolvam comércio, as aquisições, principalmente durante a manhã não é um momento muito interessante para arriscar. Mesmo depois que a lua ingressa em Câncer, risco não é uma coisa do signo de Câncer, ao contrário, ele tem uma tendência protetora e um pouco mais assim apegada. Então, geralmente quem já tem a lua em signos da água, por exemplo, pode sentir um pouco mais desse clima extremamente sensível. No sentido eletivo, ele vai para um campo mais protetor, né? Mais de reserva, tal. Então, dependendo do que você estiver fazendo, se a ideia for manter, assim, reservar, poupar, por exemplo, pode até ser interessante. Depois, gente, o dia 25, terça-feira, tem 60 graus entre a Lua e o Sol. E, gente, ele não é assim muito poderoso, né? Porque assim, a Lua até tá forte no seu domicílio, o Sol ali peregrina no signo de Touro, o Sol acaba gerando aqui uma recepção para a Lua também no outro ponto onde ela fica forte, que é a exaltação. Mantém um clima de reserva, ao passo ele é constante e não tem muito aquele fator agitado, né? Aquela característica de imprevisibilidade, ao contrário. E aí o dia vai assim ter a madrugada favorecendo mais manter as coisas, até que é bem relaxante, facilita aí relaxar um pouquinho essa tendência, né? Ela é mais cômoda. 1h40, a Lua chega a 60 graus a Saturno, que também está com pouco poder, bem assim, no signo de Peixes, ele tem pouca capacidade de ação efetiva para solidez. Mas é um aspecto que acaba expondo Saturno aqui ao exílio dele, né? Como ele rege um signo de Capricórnio, aqui em Câncer o Saturno tem o exílio. Então ela fica muito apegada. Então mantenha atenção aí na madrugada se vocês estiverem realizando alguma coisa, porque fica apegada demais, sensível demais, tendência muito vinculada às coisas, tá? O aspecto é harmonioso, mas como Saturno está enxergando uma debilidade, ele tende a apego. Depois, nós vamos ter às 7h48 o Sol chegando a 60 graus a Saturno. É um aspecto leve também, não cria muitas facilidades nem para Saturno e nem para o Sol, né? Então, assim, a gente inicia a manhã da terça-feira com uma tendência um pouco pesada, assim, né? Ela é um pouco preguiçosa, assim, o ritmo demora para pegar, vão sentindo um pouco esse climão. Até que o 60 graus é leve, ele não cria uma característica muito diferente, ou muito percebida, assim, né? Mas ainda assim é importante. Agora, depois desse momento 7h48, às 20h46 só é o próximo movimento, 60 graus entre a Lua e Mercúrio. Pode facilitar um pouquinho a questão comercial, pensando em facilidades para se encontrar aquilo que quer, fazer reservas, fazer pesquisa de preço, por exemplo, comparar produtos, lidar com os assuntos da comunicação que não sejam assim propriamente aquela coisa muito inusitada, né, que tem a representação do risco, é um campo muito mais de reserva. Ele vai favorecer um pouco mais o processo de análise das coisas do que aquela exploração muito viva, né, muito energética, muito empolgante. Então, pode até ser interessante para estudar os assuntos que dependam de um pouquinho mais de profundidade, de uma tendência um pouco mais analítica. Para a conversa não é tão legal, porque o Mercúrio está retrógrado no signo de Touro, então ele tem uma tendência mais à retenção, é um pouco mais ríspido, por exemplo, então não facilita um diálogo muito suave, né? Então mantenha atenção aí nas conversas. O dia 26, que é quarta-feira, gente, ele tem 00:08 a Lua chegando ao mesmo grau de Marte. A Lua está forte, mas Marte está muito fraco, né? Aqui está no ponto de queda. E essa conjunção, toda vez, conjunção de Lua com Marte, quadratura de Lua com Marte, vai instigar um pouco mais da tendência agressiva, agitada, combatente, por exemplo. Isso vai pedir um pouquinho de atenção em assuntos do dia a dia. Se você estiver aí acordado na madrugada realizando alguma atividade, tenha calma, tenha paciência. Não é o momento também para iniciativas de risco ou para iniciar algum conflito com alguém. Se você tiver que brigar por alguma coisa, mantenha atenção, porque isso mantém esse clima tenso sobre os assuntos que se iniciam nesse momento. Agora, depois desse momento, o próximo é no início da noite, 18h09, no horário de Brasília, a Lua em Câncer vai chegar a 90 graus a Júpiter em Áries, né? Bom, é uma quadratura, é um aspecto desafiador,
Só que a Lua que acaba possibilitando para Júpiter enxergar a sua exaltação. Então, o Júpiter em Áries não está fraco, né? Ele já está bem livre aqui dos raios do Sol, né? Bem se afastando bem já dos raios do Sol, começando a ser visível ali no início da madrugada, no final da madrugada, e vai facilitar ainda um processo, vai facilitando mais um processo de abundância. Então, no dia 26, o início da noite, o período da noite, fim da tarde, início da noite, tende a ser muito mais proveitoso do que antes desse momento. O período da manhã e o início da tarde pode ser ainda um pouco tenso, né? Mas o período da noite ele já tem um perfil mais abundante. Então, se você precisar realizar atividades que têm esse tema de prosperidade, abundância, faça durante a noite. Facilita os temas de Júpiter, de alguma maneira, os vinculados à justiça, também os que têm relação com os assuntos de viagens, de uma forma geral, assuntos místicos e religiosos, né? Uma tendência até que facilita o fluir dos assuntos de uma maneira mais linear. Depois desse momento 18h09, a Lua vai ficar fora de curso até o próximo dia. 13h30, ela ingressa no signo de Leão, no dia 27, quinta-feira, no meio da madrugada. Se você tiver que iniciar alguma coisa, inicia depois desse momento, tá? O ingresso da Lua em Leão deixa a Lua peregrina, né? Porque aqui, ó, no signo de Leão, ela não tem nenhum poder, tá na casa do domicílio do Sol. A gente tem uma simpatia entre a posição da Lua e a posição do Sol, né? Sol rege Leão, onde a Lua está, a Lua se exalta em Touro, que é onde o Sol está, mas o Leão é um signo fixo, ele tem vivacidade, bastante energia, mas ele é um signo fixo, não favorece arriscar muito e mudar de direção. Então, dependendo do que você estiver fazendo, se a ideia for ousar demais, mantenha atenção, tá? Depois, gente, do ingresso da Lua em Leão, é o momento da fase crescente, mas vai ser, gente, só às 18h20, né? Quadratura de Lua com o Sol. Bom, mas o que acontece, gente? Assim que a Lua começa a se aproximar do momento da quadratura com o Sol para formar a fase crescente, ela está em quadratura aos nodos, né? Nós tivemos um eclipse acontecendo, né? Em algumas regiões do globo na semana anterior, e aqui a gente vê o nodo, olha, em 4 graus. Então, durante esse dia 27, a Lua vai passar por uma quadratura com os 2 nodos. Não é muito interessante esse momento para início de atividades. Então, o ideal é só manter o passo, continuar fazendo aquilo que você estiver fazendo, não iniciar nada muito novo, né? Não fazer nenhum tipo de atividade que represente um certo risco. E depois disso, dia 28, 6h44, a Lua chega a 90 graus a Mercúrio. O Mercúrio está retrógrado, mantém atenção de novo a questão da comunicação, apesar do Mercúrio deixar aqui Touro, né, que é a exaltação da Lua visível, né, para a Lua. Nós estamos falando de uma quadratura de signos fixos, tende a ser muito resistente em termos de ideias, de opinião, para assuntos ligados a estudos também não facilita muito pesquisa e aprofundamento nos temas, e assuntos que envolvam o trânsito, o trâmite geral das coisas, eles tendem a emperrar também. Então, fiquem atentos ali para não se apegar demais à opinião, enfim, e criar aquele clima de discussão, né, com quem você estiver lidando, tá? Às 20h42, a Lua vai chegar a 60 graus a Vênus. É um aspecto leve, Vênus está em Gêmeos, pode animar um pouquinho, mas não tanto, né? E aí, assim, as coisas vão fluindo e pode gerar um clima, assim, oportuno para assuntos ligados à diversão, comércio também, coisas de aquisição que envolvam a moeda, o dinheiro, finanças, né? Mas é à noite, tá? Então, talvez seja mais um aspecto que facilite aí curtir um pouquinho mais. 60 graus é leve também, não cria aquele momento impactante, né? E, gente, dia 29 de abril, que é sábado, ele vem uma tendência mais otimista, porque aqui a Lua em Leão, ela vai chegar a 120 graus a Júpiter no início da manhã, olha, 7h53, e aí também como Júpiter está no signo de Áries, que é um signo que tem calor, é um signo do fogo também, a gente tem um ânimo a mais, um otimismo, um fator de generosidade ali presente, né, no início do sábado. Depois a Lua vai ficar fora de curso, gente, esse tempão aqui, do início da manhã até o meio da tarde, quando ela ingressa aqui no signo de Virgem. O signo de Virgem já tem uma tendência mais prática. Então, nós vamos finalizar a semana com um perfil um pouco mais à organização, a assuntos cotidianos, uma tendência um pouco mais calma,
mais simples também, né? Uma das características do signo de Virgem é a simplicidade. Então, iniciamos a semana com a Lua em Gêmeos, que tem um fator de empolgação, né? Mas vamos finalizar com a Lua em Virgem, 2 domicílios de Mercúrio, e Virgem já tem um perfil um pouco mais versátil, prático, né? E é isso, gente. Essa semana não tem assim grandes eventos, os dias estão assim com uma tendência a pouco movimento, né? Mas dá para organizar bem as atividades. É uma semana que não vai ter aquela grande agitação como nós tivemos na semana anterior. Mas a semana que vem nós vamos ter aí uma fase cheia acontecendo, já empolga mais no sentido de lunações, né? Então, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, coloca aí seus comentários, compartilha com seus amigos também. Essa semana pode ser bastante proveitosa aí para buscar informações, organizar as coisas cotidianas, né? Com a Lua transitando bem ali no signo de Câncer, finalizando em Virgem, pode ser bastante adequado para esse sentido de organização dos assuntos, tá? Uma ótima semana para todos vocês, até o próximo vídeo, então, até mais.